Aos que gostam de aprofundamento nas questões espirituais, gostaria de abordar a seguinte questão. Quando o planeta Terra estava se formando, vieram, se manifestaram para tocar a vida neste planeta, os regentes da vida, da existência, tanto em todos os reinos da natureza que existe e em todo lugar onde se manifesta algum tipo de vida. Esses regentes, que são governantes, e sem eles não existiria nenhum tipo de manifestação de vida, se dividem em 5 grupos. São 5 regentes para governar o planeta Terra. Um deles, e isso responde também certas questões suas, quando você tenta entender como é que um povo pode viver no deserto, e por que ele não sai de lá, outros por que gostam de viver no frio, nos polos glaciais, nas regiões glaciais, por que não saem de lá, né? Tipo os esquimós aí que você tem como exemplo, e os animais que vivem lá também. Inclusive, que atualmente está sofrendo grande transformação por elevação da temperatura no planeta. Os desérticos, quando você pergunta como é que pode um ser vive lá no deserto, aquele calor danado durante o dia e à noite um frio, uma temperatura de matar, como é que o ser pode gostar de viver num lugar desse onde não tem nada, só areia? Então, as coisas começam a serem respondidas para você. E, de repente, faz mais lógica para você entender, que bom, um camarada que vive junto a árvores, junto a bastante vegetação, o verde faz bem, etc. e tal. Bom, você já pegou a primeira pista aí. O seu ser regente do seu lado material da Terra, humano, o seu espírito regente da sua vida humana é um ser florestal, é um espírito florestal. Por isso você gosta disso, de viver vendo o verde. Outros, eu vivo só na costa, na praia marítima, minha vida, ele não é atraído pela vegetação, não é atraído por nada, é só a vida marítima, só praia, água, aquilo atrai ele vive ali, ele quer viver da pesca, etc. e tal. Então, este sofre a regência de um governante marítimo, e assim sucessivamente. Porque os governantes no planeta são 5. Os glaciais, aqueles que vivem nas regiões extremamente de baixa temperatura, de extrema temperatura baixa, né? No gelo, na neve. Estes seres glaciais, estes governantes glaciais, que são espíritos, que governam a neve, o gelo, os povos e tudo o que vive neste ambiente. Então, é uma classe de espírito governante. Os desérticos, a mesma coisa. Regem o quê? O vazio, o calor sem fogo, o excesso de calor sem fogo e o excesso de frio sem neve. Curiosamente, nós temos esses dois opostos no deserto. O Saara, principalmente, é o grande exemplo, embora tenham outros desertos. Os florestais, que são os seres normalmente governantes que têm como regência, e os índios, os que vivem na floresta, todos têm uma característica semelhante, bastante parecida, embora sejam de tribos diferentes, de povos diferentes, mas os seres da floresta têm como governante
um ser florestal, um espírito, uma inteligência chamada de florestal. Essa inteligência florestal passou e passa para eles como viver nesse ambiente. Eles não conseguem viver fora disso porque o governante os faz sentir que a vida pode pulsar somente ali, e é ali que eles correspondem. Então, ali eles descobrem, por evidentemente um processo espiritual, quais as plantas, os medicamentos, o que pode resolver certas questões de saúde, etc. e tal, e sabem como e vivem e sabem como sobreviver. Por isso eles falam com árvores, conversam com a vegetação, pedem, têm um respeito pela vida animal que vive ali também, porque sabem lá no fundo, mesmo de forma inconsciente, que o governante que os rege é o mesmo que rege os animais, a vida que existe nas florestas, nas matas. Estes governantes florestais fazem a produção de oxigênio, inclusive, para a vida que necessita de oxigênio existir. A produção é feita através de seres da inteligência florestal. Essa inteligência florestal é conhecida como o grande útero espiritual da vida manifesta no planeta. Existem, então, também o governante, que são os governantes marítimos, de toda a vida marítima que existe. Esses governantes marítimos, curiosamente, trabalham a vida de seres que estão nas profundezas abissais, muitas das quais nós ainda não chegamos a ter contato com elas, a humanidade ainda não conseguiu descobrir todas, chegar até todas, porque as profundezas abissais muitas vezes são inacessíveis para os seres humanos. Mas existem seres nesses locais que vivem na mais profunda escuridão e eles conseguem viver nessa mais profunda escuridão. Alguns seres, inclusive desses, produzem luz. É interessante porque a associação que tem a treva e a luz deve ser observada nesse sentido. Assim como na escuridão também vivem os morcegos nas cavernas e durante a noite, as espécies de morcegos, de vampiros, né, animais, que não precisam, têm olhos, mas não servem, não têm uma função visual, e sim o seu sentido de radar, de ondas, é que os faz viver durante nas trevas, na mais profunda escuridão. E também a quinta classe de governante são os inflamantes. É interessante porque os espíritos inflamantes, eles têm como base comburente principal o oxigênio. O oxigênio é o combustível principal. E é interessante porque esses espíritos inflamantes, eles produzem, junto ao calor, produzem cores. Curiosamente, se você gosta de profundidade espiritual e de análise mais profunda, o sol, a luz do sol, quando vem, passa por um prisma, né? Por uma lente, que na Terra você vê, ela se divide em cores. E os inflamantes produzem cores durante a combustão, aquilo que está servindo de combustível. Por exemplo, quando o combustível é o enxofre, a chama sai amarela. Quando o combustível é o cloro, a chama sai azul. Quando é o bromo, a chama sai verde. E assim o oxigênio produz a chama na cor que você já conhece, aí, tradicional, do fogo tradicional, né? que tem o tom avermelhado durante a queima das florestas e tal, amarelado e avermelhado. Por que isso? Porque isso mostra o corpo desse espírito, desse regente,
como é a sua manifestação. Então, o planeta é regido por estes 5 governantes, regentes, esses que regem a vida. Todo tipo de vida que existe são regidas por ele. Eu estou falando da vida física. Evidentemente que a outra... E isso aí pode ser respondido para você como a estrela, o pentáculo, né? A estrela de 5 pontas invertida, quer dizer, da vida na Terra. Em cada ponta desse pentáculo, dessa estrela de 5 pontas, você tem um desses governantes. Já nós vamos ter como espelho para o seu ser metafísico, além do físico, também os governantes que são os que governam tua alma, teu modo de ser, de pensar, de raciocinar, enfim. Puramente a raiz de tudo isso aí vem dos governantes espirituais. No corpo, os governantes do mundo terrestre exercem influência nos pensamentos do ser animal de acordo com a característica de cada regente. É interessante observar essa questão. Para análise, para estudos, é bastante curioso, porque não se fala disso, você não ouve, não encontra matéria a respeito disso mais profunda, mas é preciso entender. Os indígenas, os índios, os seres das florestas, eles dão muito exemplos, dão vários exemplos do respeito que eles têm por esses governantes, pelo governante que os rege, né, que rege a vida florestal. Dentro de onde eles estão vivendo, eles também estão sujeitos a essa regência florestal, isso falando fisicamente. Então, dentro desse ser se manifesta, desse índio, desse indígena, desse ser, desse homem que vive dentro da floresta, na mata, nasceu ali, vive ali, e ali está toda a sua existência, do princípio ao fim da sua vida. Ele procura se entender da melhor forma possível com esse governante que o rege. Assim também como outros. O homem do deserto, a mesma coisa. O glacial reage da mesma forma. Nós temos, em alguns lugares do planeta, a espécie humana que são realmente marítimas, vivem na água, mergulhado, no fundo mesmo, não consegue viver. Se possível, ele moraria dentro da água, mas não consegue se dissociar do mar, das coisas que tem no mar, nas águas, vive daquilo, fazem mergulhos durante vários minutos, conseguem ter uma reação bastante intensa com a água, ficam muito tempo sem respirar, vão buscar lá seu alimento, suas coisas preferidas no fundo do mar, do oceano, até uma certa profundidade, evidentemente. Então, vamos prestar atenção nessa questão para analisarmos um pouquinho mais os 5 governantes que se manifestaram primeiro na Terra, começaram a vida no planeta Terra. Vamos raciocinar sobre isso. Faz parte do nosso estudo da espiritualidade.